beleza? Voltei aqui então para falar sobre área de polígonos regulares agora, área do círculo e a área de um setor circular, beleza? Então tá, pessoal. Então aqui nós temos alguns polígonos, certo? Todos eles regulares, tá? Então, ó, primeiro nós temos um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que possui os três lados e os três ângulos com a mesma medida, tá? Então, se eu fosse fazer o cálculo de área dele, ó, então o que eu fiz aqui? Eu separei ele em três triângulos, certo? Todos esses triângulos aqui que eu separei, eles são triângulos isósceles, tá? Então, ó, todos eles, beleza? Então, eu separei eles em três triângulos. E aí, o que eu tenho, pessoal? Se eu fosse fazer a área de cada triângulo desse, o que eu ia ter que fazer? Na nossa aula passada, nós já vimos que a fórmula para se calcular a área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então, ó, a base desses triângulos todos, elas serão L3. Ó. Olha aqui, a base desse triângulo seria L3, a base deste triângulo também seria L3, a base desse triângulo também seria L3. Certo? Então, ó, basicamente, eu iria ter que fazer o quê? Se eu fosse fazer o cálculo de área, eu iria fazer a área é igual a 3 vezes, porque são três triângulos, não é isso? 3 vezes L3, certo? E aí, pessoal, quem seria a altura de cada triângulo desse? Ó, a altura de cada triângulo desse, pessoal, seria o apótema dele. Então, esse A3 seria a apótema de um triângulo, certo? Ó, então, eu teria que fazer o L3 vezes A3, tudo isso dividido por 2, certo? L3, 3 vezes L3 vezes A3, tudo isso dividido por 2, certo? Beleza? Então tá, certo. Agora, e se eu fosse fazer a área desse quadrilátero aqui? Ó? Então, aqui nós temos um quadrilátero regular, um chamado quadrado, né? Então, na última aula nós já tínhamos visto que a fórmula para se calcular a área dele seria lado vezes lado, não é isso? Mas aqui nós vamos ver um outro método, ó. Então, eu consegui separar ele em 4 triângulos, não é isso? Ó? E aí, cada lado dele eu estou chamando de L4. Então, ó, se eu quero achar a área desse triângulo aqui, o que eu tenho que fazer? A base dele, que seria L4, vezes a altura, que seria A4. Quem que seria A4? A apótema de um polígono de 4 lados, ou seja, a apótema do nosso quadrado, beleza? Então, ó, aqui, basicamente, a área dele seria quem? Seria 4 vezes L4 vezes A4 dividido por 2. Olha aqui, ó, como eu tenho 4 triângulos desse, ó, de base L4 e de altura A4, então L4 vezes A4 dividido por 2 é a área de cada triângulo desse, mas eu tenho 4, então eu multipliquei ela por 4 triângulos, tá? Beleza? Tudo bem? Pessoal, aqui eu tenho um hexágono regular, certo? Ó, é um polígono de 6 lados. Eu consegui dividir ele em 6 triângulos, certo? Então vai ser um procedimento similar com esse daqui, ó. Vamos lá, vamos pensar aqui o que eu teria que fazer. Pessoal, ó, se eu fosse calcular a área dele, o que eu iria ter que fazer? Deixa eu fazê-lo aqui. Ó, eu tenho que cada triângulo, a base dele seria L6, a altura dele seria o seu apótema, então ficaria, ó, 6 vezes, né? Então aqui nós temos 6 triângulos, né? Então, vai ficar 6 vezes L6 vezes A6, ó, 6 vezes L6 vezes A6, dividido por 2. Beleza? Dessa maneira, então, que fica, ó. Então, tá. Ótimo, pessoal. Beleza, já fizemos os cálculos de todas as áreas. Só que daí, professor, será então toda vez que eu for ter que fazer isso aqui, eu vou ter que montar a figura, vou ter que dividir ela em vários triângulos? Não, pessoal. Quando nós estamos falando sobre polígonos regulares, nós temos uma regra. Ó. Então aqui agora nós vamos tentar achar alguma regularidade. Pessoal, ó, conseguem perceber que se o lado desse triângulo seria L3, 3 vezes L3 seria quem? Seria a soma de todos os seus lados. Ou seja, seria o seu perímetro, não é isso? Só que aí, pessoal, ó, eu tenho 3 vezes L3 dividido por 2. Ó. Então, se eu separar somente essa parte aqui, ó, 3 vezes L3 dividido por 2, o que seria isso, pessoal? Quando eu tenho o perímetro dividido por 2, eu tenho o chamado semiperímetro,
Certo, pessoal? Então, semiperímetro é o perímetro dividido por 2, tá? Então, o semiperímetro, eu vou simbolizar ele pelo P minúsculo, tá? Então, perímetro, geralmente, eu simbolizo ele pelo P maiúsculo e semiperímetro, eu simbolizo ele pelo P minúsculo, tá? Então, ó, quem que seria aqui o 3 vezes L3 dividido por 2? Seria o semiperímetro do nosso triângulo, ó. Então, aqui, eu poderia considerar o quê? Que a área dele seria quem? Seria o semiperímetro vezes o apótema. Certo? O semiperímetro vezes apótema. Ó, pessoal, aqui também é a mesma coisa. Ó. Se eu sei que cada lado desse quadrado tem L4, se eu faço 4 vezes L4, eu tenho o perímetro, eu tenho a soma de todos os lados dele, não é isso? Então, 4 vezes L4 dividido por 2 também é um semiperímetro. Ó. Deixa eu separar aqui, igual eu fiz na outra. Ó. Isso daqui é um semiperímetro. Ó. 4 vezes L4 dividido por 2. Então, eu posso considerar que a área de um quadrado é o semiperímetro multiplicado pelo apótema. Certo? Dessa forma. Beleza. Pessoal, aqui o procedimento similar. Ó. Aqui um procedimento similar. Olha aqui. Se eu faço L6 vezes 6, eu tenho a soma de todos os lados do meu hexágono. Ou seja, eu tenho o perímetro dele, não é? Agora, se eu divido isso daqui por 2, eu tenho um semiperímetro. Ó. Então, isso daqui é um semiperímetro. Olha aqui. Ó. E aí sobra quem? Sobra o A6. Então, a fórmula para se calcular a área de um hexágono é o semiperímetro vezes A6. Pessoal, perceberam que nós temos uma regularidade? Olha, perceberam? Então aqui o que seria, pessoal? Ó, sempre que eu quero calcular a área de um polígono regular, eu vou ter que fazer o semiperímetro multiplicado pelo apótema. Ó. No caso de um triângulo, o A3, no caso de um quadrado, o A4, no caso de um hexágono, o A6. Certo, pessoal? Então eu posso generalizar isso aqui. Ó. Eu vou criar uma fórmula agora generalizando. Ó. Se eu quero achar a área de um polígono de N lados, ó, se eu quero achar a área de um polígono de N lados, que eu vou simbolizar por AN, basta que eu faça o semiperímetro multiplicado pelo apótema de qualquer polígono. Certo? Ó, de um apótema de um polígono de 8 lados, de 10 lados, enfim. Então eu vou estar simbolizando como AN. Pessoal, então essa aqui é a regularidade que nós temos para a área de polígonos regulares. Olha aqui, ó. Certo? Então, sempre que eu quero fazer a área de um polígono regular, ou seja, relembrando, aquele polígono que possui os 4 lados e os 4 ângulos com a mesma medida, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o semiperímetro, que é o P minúsculo, multiplicado pelo apótema. Certo? Beleza? Muito simples, né, pessoal? Ótimo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos para o círculo. Ó, pessoal, o círculo, então, vamos começar pela área do círculo. Ó, então, o que nós temos aqui? Eu tenho um círculo. Para fazer o cálculo da área desse círculo, eu preciso ter o raio dele. Né? Então, deixa eu fazer um raio. O que seria o raio, pessoal? Raio é um segmento que vai do centro, tá? Raio é um segmento que vai do centro até uma das extremidades. Eu poderia ser isso aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui seria um raio. Olha aqui, ó. Isso aqui seria um raio que eu vou chamar de R, tá? Pessoal, então tá. Agora que eu já sei quem que vai ser o meu raio, agora, o que eu preciso para calcular a área de um círculo? Ó, a fórmula para nós calcularmos a área de um círculo é essa aqui. Ó. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Certo? Essa é a fórmula para se calcular a área de um círculo. Basta que eu pegue o π e multiplique pelo raio ao quadrado. Então, ó, vamos ver como que ficaria isso daqui dentro de uma situação, problema? Ó, vamos supor que eu tenho um círculo aqui, que o raio dele seja 5. Ó, vamos supor aqui. Ó. Então, R, nesse caso aqui, é igual a 5 metros. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho um círculo, tá? E o raio dele é de 5 metros, beleza? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Se eu quero achar a área desse círculo, o que eu preciso fazer? Ó, eu vou pegar, vou substituir aonde for R pelo 5. Ó. Então, área é igual a π vezes 5 ao quadrado. 5, aí sempre começa pela potenciação, claro, né? 5 ao quadrado, 25, né? Então, a área é igual a 25 π metros quadrados. Certo, pessoal? Gente,
Gente, esse π aqui, na maioria das vezes nós não vamos substituir, tá? Esse π aqui, na maioria das vezes, a gente pode deixar ele como 25π mesmo. Agora, às vezes, de repente, na questão, o exercício ele fornece um valor aproximado, né? Porque nós sabemos que o π ele é uma constante irracional. Não é isso? Ó? O π ele é um número que se aproxima de 3,14, tá? Mas nós não temos um valor exato. Então, assim, ó, geralmente, na questão, quando ela quer que a gente substitua, ela fornece para nós, tá? Beleza? Então, considere π como sendo 3, considere π como sendo 3,1, 3,14, certo? E aí nós vamos substituir. Se ela não pedir nada, a gente pode deixar como 25π somente, tá? Então, 25π metros quadrados, beleza? Então, essa é a fórmula para se calcular a área do círculo. Olha, pessoal, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a área do setor circular, tá? Então, pessoal, o que é a área do setor circular? Pessoal, setor circular é uma parte do círculo, é um pedaço do nosso círculo, tá? Então, geralmente, o exercício ele vai fornecer para nós a área do círculo e ele vai pedir a área de um setor circular, que tenha, por exemplo, 90 graus, que tenha 120 graus, tá? Que tenha 150 graus, enfim. Então, pessoal, o que eu vou ter que considerar para fazer a área do setor circular? Eu vou ter que considerar um conteúdo que nós já vimos há bastante tempo, tá? Que a gente usa bastante na física, que a gente usa também para diversos procedimentos matemáticos, que é a chamada regra de 3, tá? Então aqui, ó, o que eu vou ter que considerar? Gente, ó, a fórmula para se calcular a área de um círculo é quem? Ela é π vezes r ao quadrado, não é? É essa fórmula mesmo aqui que nós vimos acima, não é? Pessoal, quando eu estou falando sobre o círculo todo, é como se o ângulo dele fosse 360 graus, certo? E aí, pessoal, ó, vamos supor que eu quero calcular a área de um setor como esse daqui, ó, que teria quanto? Que teria 90 graus. Ó. A gente sabe que o ângulo reto ele vale quanto? Ele vale 90 graus. Então, eu teria que considerar 90 graus está para x, ó, está para um valor que eu não sei quanto é. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, se eu quisesse achar a área desse setor circular, eu iria considerar π vezes r ao quadrado, que seria a área do círculo, está para 360 graus. Então, vamos supor que ele forneceu para nós lá que a área do círculo seja 500 centímetros ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, ó, a área do círculo, que seria π vezes r ao quadrado, eu vou substituir por 500 centímetros quadrados, tá? Então, 500 centímetros quadrados está para 360, assim como o x está para 90 graus. Por quê? Porque eu quero achar um setor circular de 90 graus. Ah, mas e daí, professor? E se eu quiser achar um setor circular de 120 graus? Mesma coisa. Eu vou considerar que o ângulo seria de 120 graus, tá? Pessoal, bem simples daí. Depois multiplica isso daqui, ó, cruzado, ó. Esse vezes esse, tá? Super tranquilo. Então, pessoal, área do círculo, bem tranquilo. Área do setor circular também, bem tranquilo, tá? Super simples para se fazer. E aqui antes nós tínhamos visto a área de polígonos regulares. A gente viu então que nós temos uma regra, que seria sempre o semiperímetro multiplicado pelo apótema, tá? Dessa maneira. Beleza, pessoal? Então nessa aula de hoje era só. Até as nossas próximas aulas e tchau!